Graça e paz, queridos irmãos. Louvamos a Deus por mais uma vez podermos cultuá-lo, mesmo distantes uns dos outros. A palavra do Senhor nos ensina que nossa vida é um culto a Deus. Em todo tempo, em todo momento, devemos render graças, devemos adorá-lo, bendizê-lo, louvá-lo por tudo que Ele tem feito, por tudo que vai fazer, por suas poderosas mãos estendidas, a nos abençoar, a nos proteger, a nos amparar, especialmente nos direcionar. Esse é um tempo onde podemos, de alguma maneira, através daquilo que o Senhor nos proporcionou, ter a possibilidade de ter um recurso que nos conecte, podemos aqui termos a mesma reflexão nessa noite. Não é um culto como estamos acostumados a prestar ao nosso Deus, como estávamos acostumados até a penúltima semana de março, mas é um momento onde podemos nos render em devoção a Deus também. Convido você a pegar sua Bíblia, a pegar um papel, um lápis, caneta, um bloco de anotações, seja o que for. Separe um lugar específico da sua casa, chame seus familiares. É tempo da gente agradecer a Deus. Nós sabemos que muitas vezes há um certo número de pessoas acompanhando online, mas há um número muito maior do que os números que são mostrados, porque por vezes um único celular ou aparelho de TV consegue compartilhar a mesma mensagem para 2, 3, 5 pessoas ou até mais. Então convido você para, desde já, acalmar o seu coração e pedir para que Deus te abençoe, te fortaleça, te encha de graça. É tempo da gente agradecer ao nosso Deus. Vamos orar? Te louvamos, Santíssimo Deus, Eterno Pai, nos rendemos diante de Ti, consagramos ao Senhor esse tempo que passaremos juntos e especialmente suplicamos ao Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, que realmente a vida de Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, que ela fale aos nossos corações nessa noite, que ela reverbere em nossas vidas a vontade do Senhor e nos incentive, nos estimule a viver a melhor versão que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Suplico ao Senhor, em nome de Jesus, alcance cada família que está a nos acompanhar nesse momento. Ó Deus, que seja um momento de edificação, que seja um momento de fortalecimento no Senhor, e que para a glória do Senhor, ó Deus, nada tire nossa atenção, nada tire nosso foco em Ti, tão somente em Ti. Guarde nossas vidas, ó Deus, em primeiro lugar de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas raízes pecaminosas. Guarde-nos, ó Deus, desse sistema mundano no qual estamos inseridos, para que o nosso coração não fique ansioso pelo que teremos logo depois daqui. Guarde nossas vidas, ó Deus, das garras de Satanás e de seus anjos, em nome de Jesus, protegendo-nos e fazendo com que sejamos, ó Deus, de fato, desde já, ainda não estamos nos céus, mas desde já, herdeiros das promessas do Senhor, vivendo e vencendo cada uma das tentações que o nosso inimigo nos propõe. Guarde nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir comigo sua Bíblia, no livro de Salmos, no Salmo de número 27. Livro de Salmos, no Salmo de número 27. Salmo precioso, o anelo pela presença de Deus, um Salmo de Davi. Abra sua Bíblia, compartilhe sua Bíblia, se tiver mais de uma pessoa perto de você, mas de preferência que cada um tenha a sua em mãos. Pastor, eu não tenho Bíblia. Fale conosco, faremos o possível para enviar uma Bíblia para você. Temos algumas cópias aqui, teremos o maior prazer de te enviar. Salmo de número 27. É um salmo que expressa confiança em Deus. Mais uma vez, uma confiança que, ao mesmo tempo, está misturada com um lamento diante do Senhor. É possível, diante de Deus, apresentarmos tanto um lamento como uma expressão de confiança. E, geralmente, na vida do cristão, essas coisas andam juntas. Podemos ter a proposta de lamentar por aquilo que nos acontece, mas ao mesmo tempo somos convocados a confiar em Deus. Assim diz o Salmo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Palavra do nosso Deus, palavra do Senhor Jesus. Quando a gente olha para o texto, por que eu digo palavra do Senhor Jesus? Porque aponta para Ele em nossas vidas. E quando a gente olha para o texto, irmãos, o quarto versículo faz uma declaração extremamente diferente, mas ao mesmo tempo muito próxima de todos nós. Todos nós temos desejos, todos nós temos anseios, todos nós temos pedidos a fazer a Deus. Só que o salmista coloca isso de uma forma muito específica. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Lendo esse livro baseado no Salmo 27, Abrigo no Temporal, de Paul Tripp, ele fala a respeito disso. E ele coloca, segundo aquilo que diz aqui um dos seus capítulos, ele coloca a seguinte questão. A pergunta que não quer calar é: qual é a sua uma coisa que tem que pedir ao Senhor? Qual é a sua uma coisa? Qual é essa uma coisa que o seu coração deseja ardentemente? Qual é essa uma coisa que poderia mudar a sua vida? Que poderia alegrar o seu dia? Que poderia trazer paz ao seu coração? Que uma coisa é essa que você procura para conseguir satisfação, contentamento ou paz? Que uma coisa é essa que você lamenta não ter? Qual é essa uma coisa que enche os seus olhos quando você está acordado e quem sabe ocupa os seus sonhos na hora que você está dormindo? Para o salmista, essa uma coisa era muito específica: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ter consciência de que Deus está presente em nossas vidas é uma maravilha, mas ter a consciência de que Ele é uma necessidade em nossas vidas, isso faz parte da graça especial que Deus pode nos conceder. Cada dia tem uma história diferente, e cada família tem um enredo a ser vivido, produzido e de alguma maneira possibilitado pelo Senhor. Minha sugestão é: faça uma lista daquelas uma coisa que talvez você tenha como prioridade no seu dia a dia. Nem sempre essa uma coisa é a mesma. E se não for Deus, minha sugestão é: troque essa uma coisa do seu coração por uma coisa direcionada a Deus. Espero que em nome de Jesus o Senhor te fortaleça e que Ele seja o seu abrigo no momento como estamos vivendo. Pastor David, graça e paz, meu querido. Queria pedir para que o Senhor elevasse a voz em oração nesse momento, agradecendo a Deus e pedindo para que Deus abençoe todos que nos escutam agora, para que Ele seja a uma coisa que vai ocupar os pedidos de nossas orações. Em nome de Jesus. Graça e paz, pastor Júnior. Graça e paz, queridos e queridas irmãs em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado por esse dia. Como é precioso saber que esse dia é o dia em que nós separamos para o Senhor, porque
o Senhor mostrou na sua infinita glória e majestade que a nossa vida em todos os aspectos precisa ser devotada ao Senhor. Obrigado porque nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite e queremos fazer coro com o salmista dizendo que nós precisamos cada vez mais desejar a Tua presença, a estar na Tua presença em todo o tempo. Que o Senhor encha o nosso coração com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Que o Senhor seja louvado através de nossas vidas e em nossas vidas. Que as pessoas, ao olharem para a Tua igreja, ao olharem para o Teu povo, elas possam ver um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus digno de ser louvado e adorado. Nos perdoe todas as vezes que nós fomos pedras de tropeço para as pessoas que não conhecem o Senhor, mas que o Seu nome seja exaltado acima de todos, acima de todas as coisas. O Senhor reine nos nossos corações todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com um cântico que engrandece Seu nome e faz com que sejamos ainda mais agradecidos e conscientes da necessidade que temos dele em nossas vidas. O Senhor é grande e é por causa dele que estamos aqui. Vamos cantar? Vamos mais agitadinho hoje? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se prostre ao Senhor e diga: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Louvado seja o Senhor. Pastor David. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 11. Nós leremos apenas os 7 primeiros versos. Livro do profeta Oséias, perdão. Não sei se eu falei Isaías a primeira vez. Capítulo 11, do verso 1 até o verso 7. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os ferrolhos e as devorará, por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito objetiva ao trazer para nós, nesse relato escrito pelo profeta Oséias, mas ao mesmo tempo dado a nós através do Espírito Santo. E eu queria enfatizar nesse momento com você 2 coisas que acontecem nesse texto. Primeiro, a fidelidade, o amor e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Mas, ao mesmo tempo que o texto nos mostra esses atributos de Deus, ele também mostra a nossa falibilidade. Como nós somos inconstantes. Como nós, seres humanos, filhos de Deus, somos falhos. E é interessante a gente perceber aquilo que Deus faz na história com o seu povo e aquilo que o povo responde a Deus na história. É óbvio que esse texto foi dado a um outro povo, mas que também reflete a nossa realidade, porque nós somos como o povo de Deus do Antigo Testamento. Nós cometemos os mesmos erros, as mesmas falhas, a mesma falibilidade está sobre nós por causa do pecado. E eu quero te chamar a atenção para algumas coisas nesse texto. No verso 1 e verso 2, nós vemos a ação de Deus para com o seu povo. Deus fala que amou o seu povo e chamou esse povo que estava numa terra de escravidão no Egito, sofrendo, e Deus chama esse povo, retira esse povo desse momento de sofrimento. E Deus deixa bem claro que Ele amava esse povo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos qual era a resposta dos homens, dos filhos de Deus para Deus. Deus fala que quanto mais Ele chamava o seu povo para se aproximar dEle, mais o povo se ia da sua presença e serviam a outros deuses. Talvez você vai virar, pastor, mas nós não servimos a outros deuses. Queridos, nós, todos os dias, nós somos tendenciosos, nós somos todos os dias levados a adorarmos pessoas, a adorarmos coisas, a adorarmos tudo e qualquer coisa, menos Deus. Quantas vezes nós declaramos que temos Deus como nosso Senhor, mas nós não vivemos essa realidade, por causa desse pecado que habita dentro de nós. E o Senhor fala também para nós, olha, quanto mais eu me aproximo de você, mais você procura outros deuses, mais vocês fogem de mim. E uma realidade que talvez a gente não pare para pensar.
Quando começou essa pandemia, talvez muitos de nós tivemos uma expectativa de que as pessoas mudariam. Mas ninguém muda sozinho. Eu não posso fazer nada de bom sozinho, sem que o Espírito Santo de Deus se aproxime do meu coração, invada o meu coração e me ajude a olhar todas as coisas que estão fora do lugar. Porque certamente eu tenho deuses, entre aspas, que eu muitas vezes sou tendencioso, sou levado a colocá-los no lugar de Deus na minha vida. E talvez o maior Deus que nós servimos hoje é a nossa autonomia, é a nossa individualidade, que nós não precisamos de ninguém. E talvez a palavra de Deus deixa clara para nós que essa é a primeira coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden. Nós não precisamos do Senhor, nós temos outras coisas. E o texto continua, e no verso 3 a 4 é bem interessante, Deus falando com o seu povo: olha, eu atraí vocês com cordas humanas, com laços de amor, eu aliviei o jugo que pesava sobre vocês, eu me inclinei para dar-lhes de comer. Olha a preciosidade, o amor, a misericórdia de Deus sendo revelada. E qual que é a resposta do homem para Deus? Vocês se recusaram a converter-se. O povo que experimentou tantas coisas de Deus, o povo que viu Deus miraculosamente tirando esse povo da terra de escravidão, dando a eles a oportunidade de uma terra onde tinha leite e mel. E o que esse povo faz? Se recusa a se converter. E a palavra de Deus termina no último verso, como nós lemos: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Nada, nenhuma expectativa pode mudar o nosso coração. Nada pode mudar o nosso coração. Não é uma pandemia que vai mudar o seu coração. Não é uma vitória que vai mudar o seu coração. Não é a pessoa amada que vai mudar o seu coração. Só existe uma pessoa capaz de fazer isso, que é o Espírito Santo de Deus, através da obra redentora de Cristo naquela cruz, que foi aceita pelo Pai eterno em nosso favor. Nós somos como esse povo. Nós somos inclinados a desviarmos do Senhor. Nós somos inclinados a recusarmos essa conversão da nossa vida. E esse tempo aqui é um momento de clamar ao Senhor, de olhar para o amor dEle, de olhar para o chamado dEle, de olhar para essas cordas humanas com esses laços de amor nos buscando, para mostrar a Ele que nós temos um jugo que nós somos incapazes de carregarmos, e para pedir a Ele: Senhor, inclina-se a nós e nos alimente com a Tua santa palavra nesse momento. Essa é a nossa oração. Oremos, queridos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra é a revelação especial do Senhor, que não nos deixa andar no escuro, que não nos deixa andar sem rumo, sem direção, porque essa palavra esmiuça o nosso coração e mostra e confronta o nosso pecado. E aqui estamos diante de um texto que deixa muito claro a nós que nós somos como esse povo que experimentou o seu amor, que experimentou o seu chamado, que experimentou o alívio de servir ao Senhor, mas ainda assim esse povo muitas vezes se viu desviando-se da sua vontade, desviando do seu propósito para a vida deles. Mas nós não queremos, Senhor, ser contado entre aqueles que se perderam nesse caminho. Nós queremos ser assim como o rei Davi foi um dia, um homem que, quando confrontado pela palavra de Deus, pelos ensinamentos e estatutos de Deus, ele se rendia completamente ao Senhor e confessava o seu pecado. Aqui estamos nós diante do Senhor nessa noite, com o nosso coração confessando os nossos pecados diante do Senhor. Como nós falhamos, Senhor, como nós erramos, como nós não merecemos nem ter esse livre acesso ao Senhor, mas só temos por causa do Teu Filho Jesus Cristo, que naquela cruz levou sobre si
cada pecado que nós cometemos, cada enfermidade da nossa alma, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao nosso Deus, santo, justo e perfeito. Nós queremos nessa noite ouvir do Senhor: os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Amém. Cantemos. Temos uma vida imerecida, que foi nos dada de forma gratuita, por parte do autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. A cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Por isso cantamos: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Só temos a te agradecer, Senhor, e por isso cantamos: imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui o quê? Eu fui reconciliado. Oh, oh, oh. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado por seu amor. Só temos a te agradecer, ó Deus. É bom, é agradável poder servir ao Senhor, bendizê-lo, reconhecendo nossa completa
suficiência no Senhor, ó Deus. Nós te amamos, nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor. Mais uma vez dizemos, ó Deus, como é bom, como é precioso ter a realidade do Senhor sendo algo expresso todos os dias em Sua palavra. É algo que nos traz alerta, que nos traz alento, que faz com que estejamos sempre dispostos a Te ouvir. Ó Deus, assim como o pastor David orou, também é a nossa oração para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Sua voz, nós dependemos da Sua voz para o nosso direcionamento, para a nossa, ó Deus, caminhada ser mais efetiva e ter qualquer tipo de, ó Deus, bem-aventurança nos acompanhar. Nós precisamos de Ti. Sem o Senhor não haverá bem-aventurança. Sem o Senhor não haverá, ó Deus, um gozo completo, não haverá uma alegria verdadeira. Tudo, ó Deus, não passará apenas de sombras que talvez trarão algum tipo de ilusão ao nosso coração. Nós precisamos de Ti. Esse é o desejo que temos, ó Deus, para cada família que se faz presente nesse momento conosco, em nome de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia e desde já te convido a abrir comigo no livro, na realidade no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas, no seu capítulo 24. Lucas e seu capítulo 24. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, em seu capítulo 24. Hoje nós falaremos sobre a direção desse tema, o impacto da ressurreição de Cristo. Eu creio plenamente que Deus tem algo a nos ensinar, a nos trazer de edificação, de correção e, quem sabe, de novidade ao seu coração nessa noite. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, em seu capítulo 24, a partir do versículo 13. Texto conhecidíssimo, caminho de Emaús, os discípulos que estavam desanimados. Falaremos um pouco sobre eles aqui nessa noite. O fato é, irmãos, a nossa esperança é que essa reflexão que será compartilhada agora, de alguma maneira traga alento ao seu coração, direcionamento, fortalecimento e, acima de tudo, a consciência de que sem Jesus em nossas vidas, nós desistiríamos de tudo e teríamos motivos para desistir. Mas com Cristo não temos. Com Cristo não precisamos nos isolar. Com Cristo não precisamos simplesmente nos amedrontar. Com Cristo é possível ter vida. Uma vida nova, uma vida plena, uma vida abundante. Por isso abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós lemos assim: Naquele mesmo dia, 2 deles, discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vamos ler mais uma vez? Orar mais uma vez? Crendo que o Senhor falará aos nossos corações? Feche seus olhos, abra seu coração. É possível que algumas dessas coisas você já tenha estudado e esteja muito fresco em sua mente. Confesso a vocês, não foi talvez uma das coisas mais impactantes de chegar e falar assim, nós vamos estudar sobre isso. E fiquei pensando, mais uma vez falaremos, irmãos, nunca é mais uma vez, só mais uma vez. É sempre novidade de vida, é sempre presente de Deus sobre nossas vidas. E cremos plenamente que Deus há de trazer algo relevante ao seu coração mais uma vez nessa noite. Ore nessa hora, em nome de Jesus. Suplicamos seu favor, ó Deus, e pedimos para que a tua palavra, por si mesma, revele-se aos nossos corações. Nós estamos completamente rendidos diante de ti e suplicamos a ti, fale conosco, precisamos ouvir a sua voz. Sem a sua voz, não seremos, ó Deus, abençoados. Por isso pedimos, em nome de Jesus, fale conosco. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Nós cremos que o Senhor fala, cremos que o Senhor faz. E como muitos, talvez, que já caminham há alguns anos na igreja, conhecem, Emaús é uma vila, é um vilarejo, que ficava perto da cidade de Jerusalém, a uma distância menor que Itajubá Piranguinho, para aqueles que conhecem as referências. Alguns colocam essa distância como sendo em até 12 quilômetros a oeste de Jerusalém. E esses homens que estavam vindo de Jerusalém e indo para Emaús, eram homens chamados pelo texto de discípulos, homens que conviveram com Jesus, que seguiram as orientações de Jesus, e de certa maneira, tem uma impressão que nos passa à medida que lemos os versículos. Eu queria pedir para que você mantivesse sua Bíblia aberta, para que em nenhum momento você pudesse ficar sem consultar o que a palavra de Deus nos diz. A impressão que nos passa é que eles estavam desanimados. Se fosse o motivo do desânimo, a morte de Cristo, colocando ali uma pedra em cima de tudo que ele tinha falado e feito, eu concordo que seria um motivo grande para desânimo, mas sabendo da realidade da ressurreição de Jesus, esses homens estavam desanimados sem motivo. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Mulheres já tinham dito, e eles relatam isso a Jesus, que o túmulo estava vazio, que Jesus estava vivo, mas eles não creram. Inclusive, outros discípulos já tinham dito isso, mas muito mais do que as mulheres e os outros discípulos. A esperança que Jesus libertaria Israel, contida aqui no versículo 21, eles falam a respeito disso, tinha sido frustrada. Talvez a expectativa deles fosse muito parecida com aquilo que alguns grupos de judeus ansiavam, um Messias libertador, um Messias político libertador. E de certa forma, com a morte de Jesus, parece que foi sepultada a esperança deles também. Parte linda disso tudo é que com toda a bondade, Jesus caminha ao lado desses homens e ouve a conversa dos dois. Está escrito no versículo 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus bondosamente se coloca ao lado desses homens. A pergunta que a gente faz é, olhando para aquela realidade, se fôssemos esses homens, acharíamos que Jesus tinha sido bem sucedido ou havia fracassado nos seus planos? Por que ele teve que morrer? Haveria algum futuro para a nação de Israel? Irmãos, temos que reconhecer, as melhores notícias que esse mundo já pôde ouvir, vieram de um túmulo que estava vazio. As melhores notícias não foram encerradas com aquele funeral, aquele sepultamento de Jesus, mas com uma festa de redenção, uma festa de alegria, uma festa de gratidão. O túmulo vazio de Jesus foi onde, como igreja, seus seguidores tiveram uma pedra fundamental. O túmulo vazio de Jesus
é a base, é o fundamento da nossa fé. Se não houvesse a ressurreição de Jesus, nós jamais nos reuniríamos para adorar a Deus como fazemos aqui. Nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas hoje vive, hoje reina, está acima de todos nós. Para Jesus, a morte não foi o maior dos terrores. Louvado seja Deus por isso. Cristo é o Rei dos Reis. A morte foi vencida por Cristo. Jesus matou a morte. Louvado seja Deus por sua grandeza e pelo seu poder. E a gente vê que, muito mais do que isso, uma demonstração clara do poder de Deus é tratada, é especificamente direcionada a esse momento da vida de Jesus. Eu gostaria que a gente destacasse aqui algumas coisas importantes nesse aprendizado com a ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, queremos destacar aqui, a sua palavra testifica a obra do seu sacrifício. Nos versículos 26, 27, 28 e 31, a gente lê a respeito disso. Jesus assim perguntou: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. O versículo 31 é dito assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A palavra testifica a obra do sacrifício de Jesus. E por que a gente pode ter essa certeza? Porque se não fosse o Senhor Jesus, o Verbo encarnado de Deus, aquele que era a própria palavra, aquele que se fez homem, habitou entre nós e nos deu a entender que sua preocupação com os seus era maior do que seu bem-estar, a nossa vida era mais importante que a dele, e a nossa morte não era para existir, era preferível que existisse a sua própria morte. Ó irmãos, quando olhamos para essa realidade, percebemos que Jesus se importa com os seus de verdade. A gente percebe que sua palavra de fato testifica. Jesus se revelou pelas Escrituras. A gente vê Jesus em determinados momentos dizendo: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Infelizmente hoje tem muitos crentes que estão buscando conhecer Jesus fora das Escrituras. Essa semana recebi um vídeo de uma senhora que dizia ter escutado do próprio Deus uma revelação para a sua vida. Não há revelação de Deus fora das Escrituras. Qualquer revelação que seja além das Escrituras tem que ser rejeitada. E como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, é anátema. Ainda que um anjo desça do céu e traga uma nova revelação, é anátema, que seja maldito, maldita tal revelação. O Senhor Jesus, Evangelho de João, seu 5º capítulo, versículo 39 diz: examinai as Escrituras. Se você quer conhecer mais a Jesus, vá para as Escrituras. Salmo 119, versículo 105, versículo conhecidíssimo. Se você quer conhecer a luz da vida, a palavra de Deus nos ensina: lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Romanos, no seu 10º capítulo, no versículo 17, a palavra nos ensina que se a gente quer ter mais fé, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ainda nos evangelhos, Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 17, Jesus disse: santifica-os na verdade. O pedido de Jesus ao Pai é: santifica-os na verdade. Ele diz o quê? A tua palavra é a verdade. A gente percebe que não apenas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ou como alguns preferem chamar, no Primeiro Testamento, a gente vê uma ênfase muito grande no desejo de Deus de inculcar a sua palavra nos seus seguidores. Em Josué, no 1º capítulo, no 8º versículo, nós lemos assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para que a gente se preocupe,
Os discípulos estavam assim. Versículo 17, a pergunta de Jesus aponta para isso. Que é isso que vos preocupa? Você está preocupado? O que tem preocupado o seu coração nesses dias? Não nesses dias. Aleatoriamente podemos dizer isso. O que está preocupando o seu coração hoje? Versículo 17 demonstra que esses homens estavam tristes. Quando a gente reconhece que Jesus está presente em nossas vidas, nesse caminho que estamos, exatamente a tristeza que invade o nosso coração e que insiste em ficar aqui dentro, ela pode ser combatida, ela pode ser vencida. No versículo 21, vemos que esses homens, de certa maneira, também estavam, além de preocupados e entristecidos, eles estavam desesperançosos. Esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Eles estavam sem esperança. Quando Jesus está conosco em nossa caminhada, é para que de alguma maneira a esperança venha renascer no nosso coração. No versículo 25, percebemos que além de preocupados, tristes, desesperançosos, esses homens estavam incrédulos, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Sabe por que é importante dizer isso, irmãos? Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que a própria palavra fala a respeito dele. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você quer sentir Deus mais perto de ti? Quer sentir Deus mais perto de você? Não tem outra solução. Não tem como a gente inventar a roda e propor uma coisa que seja diferente dessa, de se dobrar diante das Escrituras e tentar de alguma forma entender que a palavra do Senhor é para fazer com que nós, agora, não a caminho de Emaús, mas caminhando num mundo que pode talvez fazer com que ainda estejamos sem esperanças, tristes, desanimados, enfraquecidos e por vezes até incrédulos. Há alguém que caminha conosco, há alguém que está ao nosso lado, e alguém que se preocupa com todas essas características negativas. O Senhor se preocupa muito mais do que você com a sua preocupação. O Senhor é o maior interessado na sua tristeza, na sua desesperança. O Senhor, o nosso Deus, é aquele que quer mudar a sua incredulidade em fé. Eu espero que em nome de Jesus você abra o seu coração para essa realidade. A palavra testifica a obra do sacrifício do Senhor Jesus. A palavra é que vai dar segurança para que possamos caminhar. Por isso, se você está precisando de alguma maneira mudar a realidade do seu coração, vá para a palavra. Ela pode trazer alento para a sua alma. Ela pode fazer com que você sinta-se seguro novamente. Uma segunda coisa que aprendemos com o texto, lemos aqui nos versículos 29 e 32. Mas eles o constrangeram dizendo, Jesus fez menção de passar adiante, e os dois homens disseram, o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. No versículo 32, o texto diz, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esses homens foram impactados pela presença de Jesus. A gente vê que a partir do versículo 25, Jesus não esconde ali as suas palavras. Jesus fala abertamente tudo o que realmente precisava ser dito. Jesus revela a palavra de Deus. Jesus discorre por todos os profetas, fala a respeito daquilo que continha de si mesmo nas Escrituras. E aí, à medida que eles iam andando, eles ficaram realmente admirados com tudo que Jesus falava, e era tão bom ter a presença de Jesus ao lado daqueles homens, que eles insistiram, fica com a gente, já está tarde, já está anoitecendo, entra. O versículo 29 relata isso. No versículo 30 diz assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Você se lembra dessa imagem em alguma outra cena? Em algum outro momento da história? Sentados em uma mesa, alguém abençoando, orando, tomando pão, partindo, dando aos seus discípulos. Naquela hora,
texto diz, versículo 31, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E aí disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? A bondade de Jesus é muito grande, grande a ponto de andar ao lado de seus discípulos, grande a ponto de estar com pessoas que tinham tudo para crer, mas estavam incrédulos. Grande essa bondade o suficiente para andar ao lado de homens que estavam preocupados quando não deveriam estar, que estavam entristecidos quando deveriam estar agradecidos, que estavam sem esperança, mesmo contra tudo que Jesus já tinha dito, feito e de alguma maneira demonstrado ao seu redor. A bondade de Cristo transforma as nossas pecaminosas impressões. Corações ardentes pela comunhão com Jesus, corações abertos para receber a palavra de Deus, começam a surgir no momento que a gente percebe essa bondade dele sendo estendida sobre nossas vidas. Quando a gente tem comunhão com Deus vivo, o nosso coração arde. O nosso coração arde, é como se um fogo invadisse, inflamasse o nosso peito. Entender o conteúdo bíblico pode nos tornar senhores do saber, mas receber a verdade da Bíblia e caminhar com o Salvador fará o nosso coração arder. Foi o que disse um comentarista bíblico. Quando o nosso coração arde com essa bondade de Jesus, com a percepção de que Ele está conosco, irmãos, acaba a frieza espiritual, acaba todo o comodismo, tudo aquilo que ficou, quem sabe encostado durante muito tempo, é reacendido pela palavra de Deus. É por isso que a gente enfatiza, vir à casa de Deus tem que ser alegria. E eu percebo que muitos, infelizmente, estão entristecidos com essa situação, é compreensível. Mas outros, infelizmente, digo isso, parece que se acomodaram com tudo que está a acontecer. Nesse momento, orar é uma necessidade. Nesse momento, como em outros, louvar a Deus precisa ser um prazer. Uma coisa peço ao Senhor. Se lembra do pedido do salmista? O Salmo 27? Qual é a sua uma coisa que tem a pedir ao Senhor? É realmente o próprio Deus? Ou algo mais relacionado ao aqui, ao agora? Coisas que vão trazer mais preocupação, mais frieza, mais desesperança ou incredulidade no seu coração. Quando o nosso coração arde por Deus, a nossa vida vai de fato ter prazer de seguir as coisas do Espírito Santo dele. Você crê nisso? Eu espero que sim, em nome de Jesus. A bondade de Deus pode transformar as nossas pecaminosas impressões. Esses homens tinham uma impressão diante do que eles estavam vendo, e não vou culpá-los. Imagino que eu teria talvez impressões muito parecidas. O fato é que nós temos impressões diárias, constantes, à medida que a gente vai vivenciando algumas coisas. Talvez a sua impressão em relação à sua família, em relação ao trabalho, em relação à sociedade, em relação à vida pública, à vida política, à vida social, as suas impressões também estão muito danificadas, estão maculadas, sujas, estão fazendo com que você se afaste de Deus, em vez de se aproximar dEle. É hora de olhar para a bondade de Deus, um Deus que se faz presente, um Deus que caminha conosco, um Deus que insiste, mesmo quando estamos desanimados, entristecidos, enfraquecidos e completamente sem esperança nenhuma. Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que fortalece o nosso coração. Se lembre da bondade de Deus. Deus é bom, Deus é tão bom. É bom o suficiente para dar início aos seus sinais, prodígios e maravilhas, mudando uma falha social. Você se lembra das bodas de Caná? Jesus poderia ter começado os seus sinais ressuscitando alguém que tivesse falecido. Jesus poderia ter começado os seus sinais andando por sobre as águas, ou quem sabe fazendo um cego enxergar, um mudo falar. Quem sabe ele poderia começar confrontando a obra das trevas, expulsando um demônio, libertando alguém que estivesse cativo. Se Jesus começasse suas obras curando um leproso no meio de todos, chamando um leproso de fora da cidade para dentro da cidade e ali curando. Se Jesus começasse seus sinais multiplicando pães e peixes, mas não. Jesus começou os seus sinais como um sinal de bondade, corrigindo uma falha de planejamento, por um motivo que não sabemos qual. O vinho acabou naquele dia. A única coisa que sabemos é que Deus tinha um propósito
no vinho acabar, naquela cerimônia das bodas de Caná. É precioso porque a simbologia bíblica, o vinho nos aponta para a alegria. E é simbólico isso. É possível que mesmo com a presença de Jesus, a alegria acabe. É possível que mesmo com a presença de Jesus, a alegria acabe. Mas quando Jesus está presente, nós precisamos recorrer a quem de fato pode nos ajudar. Se você tem recorrido a alguma outra fonte que não seja Jesus, corra para quem pode te ajudar, é Ele. A bondade dEle vai ser oferecida a pessoas que reconhecem e lhe obedecem. Houve obediência imediata por parte dos servos que estavam lá nas bodas de Caná. Maria disse: façam tudo o que Ele vos disser. E na hora que Jesus mandou encher de água aquelas talhas que estavam lá para as purificações, aqueles homens obedeceram incondicionalmente, rapidamente, imediatamente. Eles não titubearam e perguntaram: acabou o vinho, por que não pega vinho em vez de água? Eles não perguntaram isso, eles simplesmente obedeceram. Se você quer realmente ver a bondade de Deus na sua vida, é preciso se voltar para as Escrituras, mas é preciso, acima de tudo, obedecer incondicionalmente a nosso Deus. A bondade de Deus pode transformar as nossas pecaminosas impressões, e isso só acontece quando existe o impacto da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Está dando para você entender? Por último, gostaria de destacar, se de alguma forma isso nos ensina alguma lição, entendemos que o impacto da ressurreição de Cristo vai fazer com que a sua vida nos impulsione a compartilhar a sua obra. É exatamente isso. A vida de Cristo, a sua vida, nos impulsiona a compartilhar a sua obra. Os versículos 33, 34 e 35, nós lemos assim, 33 em diante: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quem voltou? Os discípulos, que tinham acabado de chegar em Emaús. Na mesma hora que seus olhos se abriram, e eles perceberam que era Jesus que estava lá, eles, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Imagine chegar no meio dos discípulos, eles falando: o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Simão. Aí de repente eles dizem: apareceu para a gente também. Quê? É como se todos os olhos de todos eles voltassem para os dois. Esses dois estavam desanimados, vamos lembrar? Esses dois estavam entristecidos, esses dois estavam sem esperança, esses dois estavam incrédulos a respeito da ressurreição de Cristo. O impacto da ressurreição de Cristo faz com que isso nos impulsione a compartilhar a sua obra. Eles mudaram. No momento que perceberam que era Jesus, tinha acabado de chegar em Emaús, deram meia volta e foram a Jerusalém. A vida de Cristo nos impulsiona a compartilhar a sua obra. É por isso que precisamos de pés velozes para proclamar a ressurreição. Precisamos de lábios abertos para contar aos outros o que Jesus já nos contou, o que a Bíblia já nos mostrou. Quem tem olhos abertos, quem tem um coração ardente por Deus, quem tem pés, nesse caso, velozes, com toda certeza, é porque foi um dia impactado pela palavra de Deus, impactado pela ressurreição de Jesus. A maior prova de que compreendemos a Bíblia e de que nos encontramos com Cristo vivo é ter algo empolgante para compartilhar com os outros. Certa vez eu ouvi, no momento que uma pessoa foi chamada para falar algo numa reunião, ela falou assim: eu não tenho nada a dizer. E ela falou assim: como não? Você é uma pessoa que fala bem e tal. Ele falou assim: tem momentos em que nós temos que nos lembrar, melhor que dizer alguma coisa é ter alguma coisa a dizer. E eu fiquei pensando muito nisso em relação aos cristãos, ou pelo menos quem se diz cristão e professa a sua fé. Você tem algo a dizer, não é algo qualquer, é algo substancial, é algo verdadeiro, algo profundo, algo que deveria mover o seu coração e fazer com que suas entranhas estremecessem cada vez que você se lembrasse da grandiosidade, da importância, da relevância e do poder que existe nisso tudo. Aqueles homens estavam chegando em Emaús quando estava anoitecendo, mas quando foram impactados pela realidade da ressurreição de Cristo,
nem a distância, nem a noite puderam de alguma maneira prendê-los em Emaús. Eles voltaram para contar as boas novas. Jesus tinha ressuscitado, Jesus lhes tinha aparecido. Eles voltam para ter comunhão com aqueles que um dia caminharam com Jesus. Eles voltam para proclamar que Jesus está vivo. Em nome de Jesus, não se esqueça da principal notícia que esse mundo já pôde ouvir: Jesus está vivo. E se isso de alguma maneira não traz um impacto na sua vida, eu suplico para que você se volte para Deus nesse momento. A ressurreição de Jesus abriu os olhos daqueles homens, aqueceu seus corações e apressou seus pés para que pudessem se reencontrar com os discípulos. A pergunta que eu te faço é: qual impacto a ressurreição de Cristo já causou em sua vida? Causou algum impacto? Aqui, se não causou impacto nenhum, o clamor que a gente precisa de alguma maneira levantar, e o apelo que eu preciso fazer a você é: arrependa-se dos seus pecados, confesse-os diante de Deus, peça perdão por cada um deles, e creia que Jesus ressuscitou. Depois disso, professe publicamente sua fé, e fale para todos que Jesus ressuscitou. Quais são as boas novas? Quais são os impactos causados na sua vida pela ressurreição de Cristo? Você tem caminhado pela vida? Você tem falado de vida? A ênfase tem sido tão grande em morte, naquilo que não vai trazer nenhum tipo de impacto positivo na vida de alguém. Morte, doenças negativas, notícias ruins, fake news, coisas imorais. Você tem se encontrado com o Cristo ressurreto? Talvez, se as negativas a essas perguntas forem constantes no seu refletir, talvez seja uma boa direção a você começar de alguma forma a tomar agora. Volte-se para Deus. Não se esqueça disso. Nosso desejo é que Deus continue a te abençoar, que Jesus, aquele que ressuscitou, te abençoe. Mas se lembre disso: Jesus é aquele que vem ao seu encontro nos momentos de angústia dessa caminhada. Jesus é quem agora está aí contigo, incomodando seu coração talvez, pela exposição da palavra dele. É Ele quem se encontra com você na exposição da palavra de Deus. Jesus é quem precisa se encontrar contigo, no momento que você estiver pelo caminho, ou no momento que você estiver partindo o pão. Mas no momento que você se encontrar de fato com a realidade da ressurreição de Cristo, não seja mais o mesmo. A sua atitude tem que ser diferente. 12 homens impactaram o mundo conhecido daquela época. Não queremos fazer parte de uma estatística mentirosa que fala a respeito de convertidos no Brasil. Porque se 12 homens impactaram o mundo naquela época, e nós não temos feito cosquinha numa nação que diz que 1/3 de seus moradores se diz evangélica, é vergonhoso para a gente. É melhor que o Senhor nos leve, é melhor que sejamos sepultados, do que continuar a viver nesse tempo. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra a nossa mente, mas que acima de tudo, Ele abra seu coração, guarde seu coração, e faça com que seus lábios pronuncie: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus caminha conosco. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, suplicamos o teu favor, e sim, confiamos na sua grandeza, na sua obra, e na sua constância em nossas vidas. Nosso pedido é para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Louvamos o Senhor porque as melhores notícias desse mundo vieram de um túmulo vazio. Tem horas que nós estamos desanimados, até sem motivo, ó Deus. Tem horas que a gente se esquece de tanta coisa que já recebeu da parte do Senhor, e aqui ficamos envergonhados com isso. Por isso pedimos, ó Deus, que assim como já vimos muitas coisas acontecer ao nosso redor, possamos entender que esse caminho de Emaús é o caminho, muitas vezes, de muitos aqui, que podem estar nos ouvir nesse momento. É um caminho de desistência,
é um caminho de muitos que já viram seus sonhos desfeitos, muitos que já tiveram sua esperança morta, muitos que já viram falência nos seus projetos, aqueles que acham que não tem mais jeito. Ó Deus, que em nome de Jesus, a palavra do Senhor traga alento aos nossos corações, e a ressurreição de Cristo traga um impacto verdadeiro em nossas vidas, para que nossos casamentos, para que nossas vidas, para que nosso trabalho, para aquelas pessoas que já arrumaram suas malas e pensaram em desistir de tudo, ó Deus, em nome de Jesus, que o impacto da ressurreição de Cristo traga diferença nessa vida, traga diferença nas atitudes, para aquele que já colocou o pé na estrada para voltar para o seu lugar de origem e está desanimado, achando que já está tarde demais, em nome de Jesus, traga uma diferença nessa vida, ó Deus. Nós pedimos, nós suplicamos, nós rogamos ao Senhor, que o nosso coração não desanime, que o nosso coração não se abata, que o nosso coração seja animado pela alegria e pela verdade da ressurreição de seu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos, já agradecidos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, para a glória do nosso Deus. Queria chamar o pastor David, para que ele impetre a bênção nesse momento. Terça-feira estaremos juntos, reunidos nesse mesmo horário, e eu espero que o Senhor continue a te abençoar, em nome de Jesus. E agora, meus queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação e o poder do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, ótima semana, fiquem com Deus.